Greine Aragão. E Greine. Boa noite, Benjamin. Agradecida pela oportunidade, poderia, por favor, falar sobre a preguiça? Por que a preguiça se manifesta e limita nossas ações em áreas das nossas vidas que consideramos essenciais, como a espiritual e a profissional vocacional? Porque nós consideramos, excelente pergunta, Greine, nós consideramos essencial num plano da nossa mente, não na inteireza de nossas mentes. E a preguiça, é curioso como nós não ouvimos falar muito isso na literatura espiritual e mesmo cristã, é um dos maiores vícios e, vamos dizer, travas da condição humana. Existe preguiça física, todo mundo percebe, mas não se percebe muito a preguiça intelectual. Tem gente que vai lá, pessoa, vamos malhar, a pessoa passa 2 horas na academia por dia, não motivada porque ela gosta de trabalhar, mas por pura vaidade. Ela diz que é saúde. Mentira, raras pessoas cuidam do corpo por saúde, raríssimas. Tire completamente a vaidade, a pessoa não faria aquele tempo todo na academia. É para impressionar a gata, é para o popô ficar melhor para o rapaz, etc. Tire completamente a vaidade, a pessoa pode se desinteressar completamente. Ela jura para si própria. Esse machismo, como por exemplo, quase todas as mulheres têm esse traço. Sem querer a gente percebe, é geral. Mulheres são subvalorizadas pelas próprias mulheres. Gays são perseguidos por gays enrustidos que não querem se assumir. Dizer publicamente que é gay não é uma coisa de gay. Gays normalmente não se assumem. As pessoas menos homofóbicas são heterossexuais conscientes. Observem, que tem menos, que defendem. Observem. Aí os gays, não, para de falar, vai dar bandeira, não muda de assunto. Por que mudar de assunto? Negros que só se relacionam com pessoas brancas e juram que não é preconceito. Mas de 15 namorados, 13 eram pessoas brancas. Por quê? Não, mas eu não tenho preconceito. Mas por que você não namora com uma pessoa negra também? Ou mulata? Porque a pessoa está querendo se autoafirmar através da pessoa com quem está. Então, prestemos atenção a essas coisas. Como nós somos envolvidos pela preguiça emocional, pela preguiça espiritual e intelectual de pensar. Aquela pessoa diz, vamos malhar. Não, você está preguiçoso. Essa é preguiça sua de malhar todo dia. Vamos ler. Não consigo ler. 10 minutos eu estou com sono, não consigo acompanhar, me distraio. Por quê? Porque tem preguiça de pensar. Então a pessoa tão orgulhosa de ter disposição de fazer ginástica, na verdade, é uma pessoa primitiva. Ela é movida apenas pelo sexo e pela vaidade. Aí então uma vai estudar. Aí então tem disposição para estudar. Não é todo mundo tem disposição para estudar para um concurso, como Yolanda, que não se passa em concurso facilmente. Tem que ser inteligente, mas também tem que ter disposição de estudar. E aí então a gente diz, olha, você tem que fazer um esforço de superar o seu momento de surto, de raiva. Ah, não consigo. Peraí. Você não consegue ou não quer se esforçar? Eu sou assim, quem quiser me aceita assim. Sim, tem um momento que a gente tem que dizer, isso eu sou. Mas a pessoa pode sair tendo surtos de raiva, a cada momento tem um momento de irritação, de contrariedade. Isso é óbvio, gente. Se nós propomos que as pessoas sejam honestas e demonstrem sua indignação, sem medo das consequências, se algo é essencial que está envolvido ali, algo essencial está sendo envolvido. Nossos valores, nosso ideal, porque aí vem a conveniência. De novo, peraí, cala a boca, que você vai ganhar com isso. Então isso é calculismo. Se a pessoa está sendo movida apenas pelo que convém, pelo que interessa, seu ego, seus interesses pessoais ou de grupo, essa pessoa não é movida por princípios, por coração, por caráter. Ela é movida por momentos de interesse pessoal. Não vai ser respeitada no plano maior, nem vai estabelecer sintonia com os guias e, por isso, não vai distinguir com clareza o que é voz do céu, o que é voz do ego, o que é voz do mal, porque ela presume que a sua preguiça de enfrentar problemas, a sua covardia de se apresentar é uma voz do céu. Uma vibração de covardia e a pessoa não percebe. Nós temos que assumir nossa covardia. Nós temos que assumir nossos preconceitos. Quem tem machismo? Quase todas as pessoas. Eu não vou dizer todas para ninguém se ofender, mas minha opinião, todos temos machismo, em graus variados. Com qualquer um de vocês que eu pegue de surpresa aqui, eu posso fazer umas 3 perguntas que vai entregar quase todo mundo
Eu preferia dizer todo mundo, porque eu posso contornar a pessoa querer dar a resposta certa e a pessoa vai se entregar. Gays que não são homofóbicos, será? Qualquer pessoa, os héteros conscientes ou gays muito assumidos, será que não? Nós podemos checar, a gente pode dizer que não, mas não é que eu não seja, que eu não aceite minha homossexualidade, é porque eu vou sofrer com... tá. Consequências muito maiores sofre se você não se assumir, não for autêntico. É tão interessante isso, gente. Como a gente perde nos dias de hoje, perde por não se assumir quem é, em qualquer nível, da definição profissional, definição acadêmica, vocacional. Como a gente sofre prejuízos dramáticos por não se assumir quem é. As pessoas não nos respeitam. Por exemplo, aí tem uma pessoa que está escondendo que é gay e surge uma série de piadas mesquinhas e perversas diante da pessoa para humilhá-la, já que ela não fala quem ela é. É tão triste isso, não é? E a pessoa fica com medo de defender com muito ardor seu ponto de vista a si mesma ou a si mesmo, porque ela não pode entregar que é gay. E todo mundo já sabe que é gay. E todo mundo já sabe. Então ela parece que não é gay. Não, ela parece desonesta ou covarde. Porque os heterossexuais normalmente não sabem como é difícil se assumir gay. Mas eu digo como homossexual que sei que sou gay desde antes de 5 anos, ou 5 anos aproximadamente, ou 6, que eu morava em Florianópolis. Por isso que eu sei, foi entre 5 e 6. Eu não sabia o nome disso, mas eu sabia que existia. O prejuízo é muito maior. Não vamos dizer que alguém, na minha área espiritual, por exemplo, quantos vocês sabem que assumem publicamente que são gays? E mais, que já estavam em uma excelente posição na sua atividade espiritual antes de se assumirem gays. Porque tem gente que assume porque é novidade, para aparecer dessa forma. Mas observem os que estavam em destaque, em boa posição, em qualquer profissão, e na minha área em particular, que vá a público e diga que é gay, e depois já tem um relacionamento, para não parecer que está abrindo para outra coisa. Ou seja, eu posso falar de cátedra, o prejuízo é maior. E eu demorei um pouco mais da minha geração, porque eu estava na atividade espiritual. Eu queria saber o quanto não seria prejuízo para as pessoas seguirem Eugênia Spásia. Quem é da nossa geração que hoje quer um gay que não se assuma gay, representando a espiritualidade maior, um mentiroso, uma mentirosa? Não é, gente. É pessoa sem coragem. Mas uma pessoa sem coragem, o suficiente, sem maturidade bastante para se assumir publicamente o que é. Um assunto tão simples. Dizer sua orientação sexual, o que é que tem a ver com caráter? Mas aí você vai perder seguidores, adeptos. Houve uma queda. Houve pessoas que deixaram de frequentar nossas palestras quando eu assumi. Então, quando a gente começa a quebrar certas certezas, não é, amigos? A nova geração quer isso, gente inautêntica. Quem é que quer ouvir uma pessoa, vai representar o céu e nem sabe o que é ser franco ou ser hipócrita? A diferença entre uma coisa e outra. Ninguém quer mais isso, amigos. Não vejo nenhuma virtude nisso, eu vejo como uma necessidade de todo mundo. Desse ponto. Agora passemos para outra questão. Vamos lembrar o que disse Einstein sobre física, sobre ciência, pura ciência. Uma afirmação tão, ou pelo menos aparentemente, arrogante, pretensiosa. Só quero conhecer a mente de Deus. O resto são detalhes. Os homens modestos, né? Só quer isso, conhecer a mente de Deus. Ele entendia isso com cálculos matemáticos avançados relacionados à física, relacionados ao entendimento que iria encontrar, como físicos desde o século passado fazem. Ele foi um dos que buscaram a fusão da física do infinitamente pequeno, as subpartículas, a física quântica, e do infinitamente grande, do macrocosmo, como as vivências e realidades do plano astrofísico. Até hoje, a teoria das supercordas tenta fazer, mas não conseguiu muito. Einstein nasceu em 1879 e desencarnou em 1955, também septuagenário. Esse homem lá atrás disse isso. Como a gente pode aplicar para hoje, para esse assunto? Primeiro eu quero conhecer o que Deus quer para mim. Olha a tradução boa, metafórica. Não adianta a gente pensar em física, deixa Einstein querer entender Deus e o mundo. É próprio da ciência, tem que ter essa audácia. Então, o que é que Deus quer para mim? Qual é a minha vocação? O resto é detalhe. Aí isso é uma apropriação exagerada do pensamento de Einstein? Eu acho que não. Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus, o reino dos céus, e o demais se vos acrescentará.
Então os espíritos, por meu intermédio agora, estão dizendo que Einstein estava falando parecido com Jesus. A faixa da sabedoria é uma coisa só. Apenas Jesus foi a encarnação viva e sempre o será. Atenção, a voz da verdade para a Terra, nosso Senhor Jesus. Então vejamos isso, como disse Einstein, como vencer essa preguiça, ignorando a preguiça, percebendo, se a gente reconhece que tem a preguiça, ou qualquer outra falha própria nossa, porque a preguiça às vezes, alguma pessoa que assume a preguiça não é preguiça, é difícil a gente assumir, e a gente assume em camadas sucessivas à medida que amadurece. É difícil a gente assumir exatamente o que está sofrendo. Uma pessoa se acha preguiçosa, ela pode estar com medo. Medo de se enfrentar, medo de enfrentar o mundo. E então, meu Deus, o que é que eu faço? Assumir um pouco medo. Por exemplo, se eu não me engano, Ford, um dos grandes que foram convidados pelo Pentágono a documentar a Segunda Guerra Mundial em loco, ao vivo e em cores muitas vezes, apesar da época não se fazerem muitos filmes em cores, numa certa situação, num arquipélago japonês, é isso mesmo, ele tinha que estudar o set de filmagem, só que o set era um campo de batalha. Para ele ter uma perspectiva melhor, ele tinha que estar num ponto alto. E esse ponto alto é simplesmente o ponto mais visível para o lado inimigo. E então disseram, nossa, como você teve essa coragem? Nunca fui corajoso. Ele mais velho deu uma entrevista, um documentário. Sou covarde. Era covarde, recebi 8 medalhas, continuei covarde, sou covarde até hoje. Eu estava com as pernas bambas, né? Tremendas pernas, quando aconteceu tudo aquilo. Esse é, por excelência, o homem corajoso. O corajoso sente medo. Vejam que disse, alguém tem dúvida que Napoleão Bonaparte, o altamente controverso gênio, temos que reconhecer que muito mais tirânico, muito mais canalizando forças do mal do que do bem, porque ele acabou disseminando uma série de princípios importantes, no meio da sua loucura egóica e imperialista. Um certo dia, um oficial se aproximou dele e se preocupou. Meu general, o senhor está se sentindo bem? Porque estava perto da batalha, estava na hora de estabelecer a estratégia, ele se tremia muito. O senhor está bem? Está mal, está fisicamente doente, é o que a gente pensa. A gente respeita enfermidade física, não psicológica ou espiritual. O senhor está bem? Ele disse, estou, é medo. Aí o oficial tomou um susto. O general, dono do mundo, porque por um momento ele dominou a Europa toda, o que se entendia como importando o mundo, com medo. Aí quando o rapaz demonstrava a sua surpresa do outro lado, ele disse, por isso eu sou o general e você está me ouvindo as ordens. Ele se subestimou, mais do que isso. Ele era um gênio militar, uma série de outras coisas. Mas esse é um item. Se eu tenho acesso à minha preguiça, eu posso administrar a minha vida reconhecendo que a preguiça está ali, senão eu me engano. Eu chamo a preguiça de outra coisa, ou a covardia. Nós não devemos nos entregar aos impulsos primitivos, o que a gente não é. Mas focar. Primeiro, mapeio todas as falhas que eu tenho, que eu porto, e também mapeio minhas qualidades, para que eu invista nessas qualidades. E nessa época de tantas incertezas, por que a gente se apegar a opiniões externas? Não é, amigos, amigas?